Aí outra coisa que vai acontecer aqui, ó, os perigos dos maus relacionamentos, ó. As duas filhas de Ló, todas as duas estavam noivas. E olha o texto, 19:14, ó. 19:14. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros. Isso depois que os anjos anunciaram a destruição. Foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Genro hoje é casado, né? Naquele tempo já era chamado genro porque a mulher já ficava comprometida, acertada. Só que tinha um período de espera, então, mas já era um compromisso de casamento. Mas muito embora sem um tocar no outro. Alguns dizem que era um resguardo de, por exemplo, um pai dar a sua filha para casar, às vezes porque ela estava grávida. E era uma desonra muito grande. Então dava para casar porque o cara casava, já tinha um filho como o dele. Entendeu? Porque se ela engravidasse dentro de casa sem ter filho, aí era uma desonra e era até levada à morte. Então esperava-se cerca de um ano. Era um noivado, mas já era prometida em casamento, como estava Maria, né? Então esperava, se a mulher não engravidasse, não acontecesse nada, aí era o tempo, vinha e casava. Então, ó, genro naquele tempo já era genro quem estava só prometido em casamento. Aí ele continuou, ele disse: olha o que Jó vai dizer para o genro: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Completem. Mas eles pensavam que Ló estava e não quiseram ir, senão teriam sido salvos. Então preste atenção, ó. Até aqui, olha o perigo do relacionamento. Até aqui, e é por isso, nós vamos chegar aqui, eu disse que tem muita lição. E é aqui, por isso que a gente tem que observar certo? A Bíblia, e só ela. Ó, até aqui eles estavam um genro normal. Até aqui eles eram normais. Que coisa boa, esses genros são de Deus do céu. Preste atenção, ó. Mas por que que é necessário Deus falar? Por que que nós precisamos da palavra de Deus? Porque nós não conhecemos até onde a espiritualidade está ali enraizada no coração das pessoas. Até que eles são normais, são genros. E se não tem essa intervenção divina de destruir, iam casar. E eu não ia. Então, ó, quando a situação exigiu uma espiritualidade mais forte, mais enraizada, eles não creram, não aceitaram a palavra e foram destruídos. É o problema dos casamentos mistos. É o problema do casamento. É por isso, ó, que a Bíblia vai dizer que não aceita povo de Deus casar com quem não é povo de Deus. Por quê? Só que às vezes alguém olha na igreja e diz: é crente, aí casa. Não é assim. Ah, ele é crente, ela é crente em casa. Não é assim. É povo de Deus que tem espiritualidade enraizada, porque as situações difíceis vão vir. E o genro de Ló, aconteceu o que com eles? O genro de Ló não foram juntos. Quando a situação é extrema, quando exige espiritualidade, vê que houve um fracasso. É por isso que a bichinha sofre, o bichinho sofre. Porque é crente, casa, chega lá na frente, os problemas vêm, mas não tem espiritualidade. Um não tem, outra não tem. Quem está entendendo? Aqui são lições. Que tem gente que tem essa doutrina, né, irmão? É crente, pode casar. É povo de... Não, é povo de Deus, que comunga da mesma fé, doutrina, crê da mesma forma, enraizado, que também tem fé para suportar problemas, dificuldades, os extremos da vida, os ruins e os bons. Porque Sodoma se perde no extremo lá de cima, né? Porque prosperaram, ficaram orgulhosos, não é verdade? Sim ou não? E às vezes prospera, ele não quer mais ir para a igreja, ela não quer mais ir para a igreja, não acha mais sentido servir a Deus. Aí entra aquela conversa de minha primeira igreja é minha família. Aí perde a obra porque minha primeira igreja é a família. Aí estão andando, passeando, estão em casa comendo, estão em casa divertidos, estão na pizzaria, e a obra de Deus. Mas não vão ficar o dia todinho aqui falando disso. Quem está entendendo aí? Esse é o princípio, é ser povo de Deus, é deixar a fé enraizar, para ambos não só se suportarem como casal. Porque isso até no mundo o padre pergunta:
O macumbeiro pergunta, o cativozeiro pergunta quando está casando lá: tu aceita fulana de tal dos anzóis, na saúde e na doença, na dor, na pobreza, na riqueza, quando a casa desabar, quando não sei o que. Aí vai aquele filme de terror, o pânico. Aí a bichinha está apaixonada: aceito. Aí via para ele o filme de terror: tu aceita fulano dos anzóis, Pereira. Aí diz: na alegria, na tristeza, na tribulação, quando a casa desabar, quando o negócio ficar ruim, quando ele te der, só falta dizer, quando ele te der um murro, aí tenta, aceita, assim. Aí vai, pronto. Não é só isso, é também agora terem estrutura espiritual para viver o propósito de Deus. Por isso que Deus fala. Quem está entendendo? Vê que o céu está se manifestando em dois genros que até então estão sendo recebidos em casa, mas quando vem a necessidade de uma fé, de deixar para trás um monte de coisa e obedecer a Deus, começaram a rir: tu tá com brincadeira, tu quer tirar nós daqui. Quem está entendendo? E elas agora, ao tempo que nós vemos algumas falhas de Ló, nós vemos também ele vivendo algumas coisas boas, muitas coisas boas. Por exemplo, as duas filhas deles eram o quê? Virgens. Irmão, isso aqui é negócio sério. Porque no meio de Sodoma, influenciado por aquela geração, ainda ter duas filhas virgens, era fácil? Então elas assimilaram muita coisa boa de ensino que ele veio trazendo, ele e Ló, porque aquela geração não aceitava aquilo, como a nossa, né? Então